O som do vento cortando as copas das árvores mistura-se ao farfalhar suave das folhas de palmeira. É início da manhã. O ar ainda guarda o frescor da noite, mas o cheiro do sal vindo do mar já se espalha pela aldeia. No centro, homens e mulheres se reúnem em silêncio, como se estivessem diante de algo sagrado. Ali, deitada sobre o chão batido, repousa uma árvore imensa. Sua casca escura contrasta com o brilho da seiva que escorre em alguns pontos onde foi cortada. Essa não é uma árvore qualquer, é um presente dos deuses, escolhido para se transformar na primeira canoa capaz de levar aquele povo para além do horizonte visível. Os anciãos dizem que o conhecimento da construção veio em sonhos. Segundo eles, o deus Tangaroa, senhor dos mares, revelou que o mundo era muito maior que a linha azul, onde o céu e a água se tocam. Mas para conhecer essas terras distantes, era preciso domar o oceano. Essa revelação, passada de geração em geração, fez nascer uma jornada que mudaria para sempre a história de um povo e de todo o Pacífico. Se você gosta de mergulhar em histórias antigas, lendas e segredos guardados pelas ondas, inscreva-se agora no canal Lendas da Polinésia e ative o sininho para não perder nenhuma das próximas narrativas. O trabalho começa. Com ferramentas de pedra, conchas afiadas e ossos polidos, os artesãos retiram lascas da madeira com movimentos repetitivos, quase hipnóticos. Cada golpe é acompanhado por cantos tradicionais que pedem aos espíritos proteção contra tempestades e coragem para enfrentar o desconhecido. Os sons se misturam ao vento e ao mar, transformando a construção da canoa em um verdadeiro ritual sagrado. Durante semanas, a árvore vai perdendo sua forma original para ganhar um novo corpo. As curvas do casco surgem aos poucos, como se a madeira sempre tivesse esperado por aquele momento. O interior é escavado com paciência infinita, até que fique leve o bastante para flutuar, mas resistente para enfrentar ondas gigantes. Essa técnica, conhecida como Wá entre muitos povos polinésios, era mais que carpintaria. Era um ato de fé, uma prova de que o homem podia dialogar com a natureza sem destruí-la. Enquanto isso, outros membros da aldeia preparam as cordas, feitas de fibras de coco, e tecem as velas com folhas de pandanos. As mulheres mais velhas ensinam aos jovens os nós e trançados que manterão cada peça unida. Um conhecimento passado de geração em geração, preservado como um tesouro invisível. Esses detalhes eram vitais. Uma corda mal amarrada ou uma vela mal tecida poderia significar a diferença entre a vida e a morte no mar aberto. Finalmente, o dia da despedida chega. O sol nasce vermelho no horizonte, pintando o mar com reflexos dourados. Os navegadores, pintados com símbolos protetores, entram na embarcação. Não levam mapas, bússolas ou qualquer instrumento de metal. A única bússola que possuem é o céu noturno e o único guia, a memória das histórias contadas ao redor do fogo. Com os olhos treinados, sabem ler o movimento das ondas, a direção dos ventos e até o voo dos pássaros para se orientar em pleno oceano. Ao som dos tambores, a canoa desliza pela água, cortando as pequenas ondas da baía. A aldeia inteira assiste em silêncio, até que o barco se transforma num pequeno ponto no horizonte. Ninguém sabe o que eles encontrarão. Podem voltar com histórias de novas ilhas, ou nunca mais serem vistos. O que poucos imaginavam é que aquele momento marcava o início de algo muito maior. Com o tempo, essa técnica de navegação se espalharia por toda a Polinésia, conectando ilhas distantes, unindo povos separados por milhares de quilômetros e criando uma das maiores redes culturais do mundo antigo. Foi assim que povos da Nova Zelândia, Havaí, Tahiti, Samoa e tantas outras ilhas se reconheceram como parte de uma mesma linhagem de navegadores, herdeiros do oceano. Hoje, séculos depois, arqueólogos e descendentes desses navegadores ainda buscam entender como, sem qualquer tecnologia moderna, eles foram capazes de cruzar o maior oceano do planeta. Alguns dizem que era pura coragem, outros que era dom divino. Mas todos concordam em uma coisa: foi aquela primeira canoa que mudou o destino de um povo, e talvez do próprio Oceano Pacífico. Gostou dessa viagem no tempo?
Então deixe o seu like, compartilhe e acompanhe nosso canal Lendas da Polinésia para descobrir muitas outras histórias e segredos que o oceano guardou por milênios.